Começando a 8ª aula do nosso curso de Simples Nacional e e-mail do básico ao avançado. Olha, na aula passada eu pedi para que você, antes da próxima aula, que é a de hoje, fizesse os exercícios lá do item 22, exercício para fixação do Simples Nacional. Foi ou não foi? Fez o nosso trato? Muito bem, se você fez, acompanhe a correção. Se não fez, suspenda o vídeo, faça os exercícios primeiro e depois retorne, porque quem tem que aprender é você, tá ok? Olha, se você já atua na área, de repente só assistir você consegue captar. Agora, se você está fazendo ciências contábeis ou terminou a graduação agora, quer entrar na área prática agora, quer abrir um escritório de contabilidade, enfim, faça tudo direitinho, né? Resolva todos os exercícios, faça aí, né? Porque cada exercício desse exige de você o que? A pesquisa, para que chegue às respostas, e são exercícios programados aqui para o dia a dia mesmo. Tudo isso você vai precisar no dia a dia, tá ok? Então, e se você não conseguiu, não tem problema, por isso você está fazendo o curso, né? E aí, após a correção, refaça o exercício e consolide o conhecimento, tá ok? Muito bem, eu tenho certeza que você passando por essa etapa de 12 exercícios e dominando esses cálculos aqui, você vai ter muito mais tranquilidade no seu dia a dia do trabalho, para suas consultorias com seus clientes, tá ok? Porque aqui, além de estarmos calculando aqui, você vai estar memorizando, né, todos os procedimentos, tá ok? E isso é muito importante. Então, vamos lá. Como é que você vai acompanhar a correção? Veja, item 22, exercício para fixação entre parênteses Simples Nacional. Aí eu coloquei exercício número 1, certo aí? E aí no seu vídeo, você deve ter visto que o nosso pessoal de apoio foi muito competente, já colocou lá, exercício número 1. Aí você já sabe que ali está o vídeo da correção do exercício número 1, tá ok? E aí, eu já, para que você identifique, já coloco aqui, ó, abreviadamente, exercício número 1. Sempre esquematizado assim, em vermelhinho, tá ok? E aí, a primeira coisa é entender os dados apresentados. Veja, dados, empresa Alfa Limitada, início de atividade dia 2 de janeiro de 2000x1, atividade comércio de extintores de incêndio, opção pelo Simples Nacional, ME Microempresa, receita bruta de novembro de 2000x1 a outubro de 2000x2 é de R$ 216.648,50. Vendas do mês de novembro de 2000x2, R$ 30 mil. Pede-se, determine a alíquota efetiva. B, apure o DAS do mês de novembro de 2000x2. E C, faça a partilha. Você vai ver que a correção aqui vai ficar legal, tá? Então, o que nós temos que entender aqui sempre? Bom, sempre é importante aqui saber se é empresa antiga ou nova. Como assim? Vamos colocar aqui um acordo entre a gente. Empresa antiga é aquela que já existia em 31 de dezembro do ano anterior. Tá ok? Então ela tem todo um procedimento para janeiro, para diante deste ano. Agora, a empresa nova é aquela que foi constituída neste ano calendário, no ano calendário em curso. Tá? Então essa vamos chamar de empresa nova para facilitar a nossa interação. Tá bom? Então essa empresa aqui é antiga ou nova? Bom, ela é antiga. Como eu fico sabendo? A primeira coisa outro ponto que eu preciso saber é o seguinte: qual é o mês que eu estou calculando o DAS, o período de apuração? Porque lembre-se, Simples Nacional é de apuração mensal, certo aí? Então aquele mês que eu estou calculando o DAS denomina-se período, período de apuração, tá ok? Então o nosso período de apuração é novembro de 2000x2, cuja receita de vendas foi 30 mil, tá ok? Então se eu estou em 2000x2 e a empresa foi constituída lá em 2 de janeiro de 2000x1, quer dizer, a empresa é antiga, ela já existia no ano anterior, tá bom? Bom, e agora então, vamos lá. Eu preciso saber de qual anexo que a empresa está. Eu já expliquei anteriormente que pelo contrato social que tem atividade fim, eu fiz a inscrição federal no CNPJ. Ao fazer a inscrição federal no CNPJ, foi informado que o Código de Atividade Econômica, o CNAE. E pelo CNAE, quando eu faço a opção pelo Simples Nacional, no portal do Simples Nacional, o sistema, pelo CNAE, já sabe qual é o anexo da empresa, tá bom? Então, se nossa atividade é comércio, comércio é lá do anexo 1. Por falar em anexo, lembre-se, são 5 anexos. Quais são? Anexo 1, guarde, comércio. Anexo 2, indústria. E o restante são serviços. Desse serviço, você deve lembrar o anexo 4, porque o anexo 4 tem 3 serviços que você tem que memorizar, não é possível. Quais são esses 3 serviços? Construção civil, que mais? Vigilância, limpeza e conservação, e que mais? Serviço de advocacia. Então esses 3 serviços são do anexo 4, tá ok?
Bom, o anexo 4 tem uma particularidade. É o único anexo que eu recolho o DAS, mas tem que recolher o INSS separadamente na guia da Previdência Social. Todos os demais anexos, o INSS patronal, a contribuição previdenciária patronal, já está dentro do DAS, exceto o anexo 4. Certo aí? Muito bem. Agora, e o anexo 3? Anexo 3, exclusivamente, tem uma relação de atividades do anexo 3. Tá ok? E aí, você viu que o item 16 eu trato exatamente da segregação das receitas. Né? 16.1, aí vem lá, o dispositivo, artigo 25A, parágrafo 1º. Né? E aí eu dividi para você, esse parágrafo 1º, o primeiro item vem o quê? 16.1, que trata de quê? Do inciso 1º. Inciso 1º é o quê? Comércio. Aí 16.2, inciso 2º, que é indústria. 16.3 é o inciso 3º, que é serviços. Então lá está a relação de serviços. O 16.4, inciso 4º, que está lá a relação daqueles 3 serviços que acabei de falar. E o 16.5 não é necessariamente o anexo 5. Lá está o quê? Estão as atividades que eu tenho que calcular o fator R e se o fator R for 28% ou mais, pago mais barato, vou lá para o anexo 3, que começa com 6%. E se o fator R for inferior a 28%, eu vou ter que pagar mais caro, porque eu contratei menos gente, e aí fico no anexo 5 e começo a pagar 15,5% em termos de alíquotas nominais. Não é isso? Beleza. Então, isso já foi esclarecido, nós temos que colocar em prática tudo isso. Né? Então, o nosso caso aqui é anexo 1, anexo 1. Os anexos eu comecei a colocar lá na página 28. Cada página tem um anexo. Então, na página 28 tem o anexo 1, 29, anexo 2, 30, anexo 3, 31, anexo 4 e 32, anexo 5. Entendido aí? Muito bem. E aí, então, no nosso caso, a primeira coisa é calcular o DAS. Né? Aliás, determinar a alíquota efetiva. Olha, a alíquota efetiva você vai ter que buscar lá no artigo 20, inciso 2º, né, que diz o quê? Está aqui a fórmula. Já está no seu material que eu coloquei. Né? Como é que eu determino, então, a alíquota efetiva? Então, eu vou pegar a receita bruta total. É total mesmo? Não. Esse RBT, que todo mundo lê, receita bruta total, todo mundo não, algumas pessoas, né? Mas vamos nos acostumar. De acordo com o artigo 20 da resolução CGSN 94, RBT significa receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Se o nosso período de apuração é novembro de X2, então é anterior até outubro de X2, certo? Vezes alíquota. Esse alique é alíquota, né? Menos PD, que é a parcela a deduzir. Então, veja, né, você tem aqui o artigo 20, tá? Aliás, veja, você tem o artigo 20, inciso 2º, que diz que a fórmula para determinar a alíquota efetiva é esta. Né? Receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, vezes a alíquota nominal, menos parcela a deduzir, dividido pela receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Certo? Essa é a fórmula dada lá no artigo 20, inciso 2º. Esse inciso 2º aqui, na linha A, ele descreve, olha, RBT, lê-se receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração. A linha B diz o quê? Esse alique é a alíquota nominal. E a linha C diz que PD é parcela a deduzir que está naquele respectivo anexo. Certo? Muito bem. E aí, então, vamos trocar, né, essa fórmula pelos valores, conforme informado. Então, foi informado que se estou em novembro de X2, então, período 12 meses anteriores vai de outubro de novembro de 2000x1 a outubro de 2000x2, que dá 211.648 reais e 50 centavos, vezes a alíquota. Ah, mas essa alíquota aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no anexo, qual anexo? Anexo 3, aliás, anexo 1, que é comércio, e preciso saber em que faixa de receita bruta a empresa está. Vamos lá junto comigo, para você se familiarizar. O anexo 1 está lá na sua página 28. Certinho? Achou aí? Página 28? Vamos lá. Pronto. Anexo 1. Começa. Certinho? Aí você tem a tabela 1 das alíquotas nominais e a tabela 2 da partilha. Então acompanha aí.
que 211.648,50 de receita bruta, aqui no anexo 1, está em que faixa? Olha, até 180 mil, 4 mil. 180 mil e 1 centavo, a 360 mil, 7,3% de alíquota nominal. Então, nós estamos aqui em que faixa? Segunda faixa. Na segunda faixa, a alíquota é 7,3, que já coloquei aqui, certo? Menos parcela a deduzir dessa faixa é de 5.940, encontrou? Dividido pela própria receita bruta, certo? Aqui eu vou encontrar o quê? Em valores nominais, né? 0,049. Se eu quero saber em termos percentuais, multiplico por 100. E pronto, a alíquota efetiva é de 4,49%. Entendido? Bom, item B, o que foi pedido aí no item B? Eu pedi o cálculo do DAS. Então tá, apuração do DAS. Para calcular o DAS, o artigo 20, né, inciso 1º, diz o quê? É pegar a receita, aliás, isso aqui é lá no seu artigo 21. No artigo 21, está lá, receita bruta do período de apuração, quer dizer, daquele mês de apuração, já que Simples Nacional é mensal, vezes a alíquota efetiva. Aí encontra o DAS. Qual foi o valor da receita bruta do mês de novembro? 30 mil. Vezes a alíquota efetiva de 4,49, dá 1.347 de tributo unificado aqui no DAS. Entendido aqui? Como estamos no curso do Simples Nacional, esse tributo unificado vamos chamar de acordo com a lei de DAS, porque é recolhido no documento de arrecadação do Simples Nacional, certo? Recolhido de forma unificada. Aí em seguida eu pedi a partilha. Então vamos à partilha. Eu já coloquei tudo aqui para facilitar, né? E essa partilha se faz de que forma? Eu vou pegar esse valor aqui, 1.347, e recolhê-lo até o dia 20 do mês seguinte, não é assim? Você entendeu que funciona assim. Se estamos aqui em novembro de X2, esse aqui é o período de quê? Apuração. Então aqui no dia 30 do 11 de X2 foi feito esse cálculo. Qual? Cálculo do DAS. Onde foi pego o quê? A receita bruta, né, de quê? Do período de apuração, que é novembro. Apliquei aqui o quê? A alíquota efetiva. E encontrei o valor do tributo unificado, que devo, o sistema já informa esse valor assim, a ser preenchido aqui no DAS, né, o seu valor, que será recolhido até o dia, junto ao banco, até o dia 20 do mês seguinte, 20 de dezembro de X2. Entendido aí? E para fazer esse cálculo, foi necessário saber o quê? A receita bruta dos 12 meses anteriores. Qual foi? Né? Até 31 de outubro de X2, começando lá no dia 1º de novembro de X1. Então, esse aqui é o período, né, dos 12 meses anteriores. E aí encontramos o quê? A receita bruta acumulada dos 12 meses que foi formado. Não é isso? E com essa receita bruta, fomos lá para o anexo 1. E descobrimos que estamos na faixa, o quê? Na segunda faixa. Né? Na segunda faixa. E sabendo a faixa, foi determinada a alíquota efetiva. Determinada a alíquota efetiva, calculamos o DAS. É isso que nós fizemos até agora. Certo? Calculamos a alíquota efetiva e o DAS. Está acompanhando? Beleza. E aí, vamos repassar isso ao governo federal, lá no Tesouro Nacional, não é assim? E o Tesouro Nacional tem que fazer o que? A partilha. Certo? E aí nós temos o quê? Imposto de renda da pessoa jurídica. Lembre-se, isso aqui é uma empresa comercial. Então, imposto de renda da pessoa jurídica, o que mais? Contribuição social sobre lucro líquido, o que mais? COFINS, o que mais? PIS, o que mais? Contribuição previdenciária patronal. Aí eu pergunto, tem IPI? Não, porque a empresa é comercial, IPI é para a indústria, certo? Então, tem ICMS? Sim, empresa comercial contribui com ICMS. Tem ISS? Não. A empresa é comercial. Então ela vai recolher no DAS esses 6 tributos. Entendido aí? E esses 6 tributos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer a partilha, pegar esse valor aqui, 1.347, e saber qual é o percentual para cada, né, tributo desse. E esse percentual
eu calculo de acordo com o quê? Vou lá no mesmo anexo, o anexo o quê? 1, e vou na tabela 2, que trata exatamente dessa partilha. Entendido? Então, vamos lá para a página 28. Ó. Aí no seu material, página 28, você tem essa partilha. Acompanhe. Vamos lá comigo. Estou na segunda faixa, não estou? Na segunda faixa, imposto de renda da pessoa jurídica, quanto? 5,5%. Então, se eu multipliquei por 5,5%, dá 74,09. Contribuição social sobre o lucro líquido, encontrou aí? 3,5%, dá 47,15. COFINS, 12,74, dá 171,60. PIS, 2,76. Tá aqui. 37,18. Contribuição previdenciária patronal, 41%. 41,5%, dá 559. E ICMS, 34%, que dá 457,98, certo? Então fizemos essa partilha e, claro, se você fizer essa soma aqui, essa soma vai dar exatamente o quê? R$ 1.347. Entendido aí? Beleza. Se você não tinha conseguido fazer alguma coisa assim, né, os demais exercícios, de repente você pode dar uma interrompida no vídeo, né, antes de assistir o próximo vídeo, você já fazer o número 2. Tá ok? Até já.